Boa noite, estamos então começando mais um podcast Vida em Condomínio e hoje a gente tem a presença aqui para nos ajudar nessa empreitada, o Armando Brum, que trabalha no segmento de residenciais com serviços. Armando, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar, né? Primeira coisa que tem que começar, sim, fantástico. Você falar um pouco de você. Quem é o Armando? Quem é o profissional Armando? Né? Carreira, como ele chegou onde ele está e onde ele está. Claro. Antes de tudo, queria agradecer a vocês, a Luiz, o Gerardo, pelo convite. Bom, eu comecei a trabalhar em hotel lá em 1981. Trabalhei 10 anos no 5 Estrelas, na Avenida Atlântica. Na época, 95% dos hóspedes eram estrangeiros, né? Porque naquela época o pessoal daqui da cidade não tinha cacife para bancar um hotel 5 Estrelas, né? Depois trabalhei no Rio Palace, lá no Posto 6, há algum tempo. Até que um dia caí em Apart Hotel, na Princesa Isabel, né? Na Avenida Princesa Isabel. E de lá para cá, aí vim galgando postos, empresas, grupos grandes, entendeu? Fui transferido num momento da vida, a empresa disse, Armando, numa quarta-feira, disse, Armando, no sábado eu quero que vá para Fortaleza. É para ficar quantos dias? Não, é para ficar, estou te transferindo para lá. Eita. Fiquei 5 anos em Fortaleza, para fazer a implantação de um outro empreendimento, né? Aí foi muito bom, ganhei muita experiência, morava no flat da empresa, né? Uhum. E aí lá eu acabei me envolvendo muito com o métier do pessoal de hotelaria. Aí eu fui convidado para ser vice-presidente da ABH, vice-presidente do Secof, no segmento de Apart Hotel. Então, eles queriam um representante desse segmento, né? E foi muito bom. Aí fiquei uns 5 anos lá, mais ou menos. E aí voltei para cá. Voltando para cá, também aí entrei em outra administradora grande aqui. E aí estou nisso até hoje. Hoje eu trabalho no empreendimento Ipanema. Estou há 15 anos lá como gerente predial. Entendeu? E uma coisa que eu sempre gostei, acho que por isso eu insisti tanto em estar nesse meio, né? É prazer em servir. Servir é muito bom. Não por isso você leu ainda há pouco aquele nome Gabriela Mistral, né? Uhum, ela tem uma poesia que fala, serviste a quem hoje? Aconselho todo mundo a ler essa poesia da Gabriela Mistral para ver como é bom servir. Então legal. É isso. Então, você já falou que da parte de hotelaria, né? E você trabalha especificamente hoje com residencial com serviços. Isso. Né? Então é bom até para as pessoas entenderem a diferença. Para o hoteleiro, residencial com serviço, hotel, né? Você dá uma explanada aí para o pessoal saber a distinção. Os hotéis convencionais, eles sentiram o impacto de quando começou a Apart Hotel, né? Porque a Apart Hotel tinha um investimento pulverizado, do proprietário de cada apartamento. Enquanto o hotel não, né? O hotel, o investimento era todo de uma determinada empresa, né? E acabou diluindo os clientes, né? Tanto é que a hotelaria, na ocasião, reclamou muito disso, né? Mas não conseguiu conter, né? Muitos empreendimentos acabaram se adaptando para se encaixar nesse perfil. E hoje, então, cada vez mais, né, com essas empresas que você consegue fazer reserva pelo mundo, que aluga seu imóvel convencional, puramente residencial, aluga por diária. Então piorou a situação dos hotéis. Mas apesar que o hotel, acho que o hotel tem um público certo, sabe? Quem é de hotel, não vai para outro tipo de empreendimento. E essa questão de residencial com serviços, ele tem moradores? Tem gente morando ou é só de aluguel? Trabalha somente com aluguel? Tem algum proprietário? Nesse que eu trabalho, tem 2 proprietários que são moradores. O resto tem aluguel convencional, que é 5 anos, 2 anos. E já tem apartamento que tem administradoras, que já estão estabelecidas no mercado, tem apartamento que o próprio proprietário, ele que administra, e tem outros apartamentos que dá para uma pessoa, a pessoa administra 1, 2, tem administradora lá que administra 14 apartamentos. Nossa. Quase metade do prédio. Quase metade do prédio. E como é que é o entendimento desse morador que é proprietário e convive com essa rotatividade, né?
dentro do condomínio? Olha, nesse prédio especificamente nunca teve nenhum questionamento. Há pouco tempo a gente está ouvindo aí falar que tem gente vindo ocupar apartamentos para conhecer a rotina e depois cometer delito, entendeu? Inclusive tem sido debatido isso aí debate recente. Isso. Aconteceu muito em São Paulo isso aí, né? E na Barra também. Barra também, né? Então é uma preocupação hoje em dia muito grande, mas até agora não chegou na gente não. O pessoal está todo mundo satisfeito no prédio, graças a Deus, entendeu? Até mesmo porque a maioria dos condomínios agora estão colocando na própria convenção ou na ata, né, a proibição de relação de aluguel por temporada, né? Você está falando no caso de condomínio residencial. Condomínio residencial. Não é o caso. Tem muito prédio, inclusive, eu soube que tem porteiros tendo problema psicológico. Porque tem cliente que chega e fala, eu vou ocupar apartamento. Aí o proprietário do apartamento ou o administrador não deixou a chave. Não deu o nome, tal fulano vai me ocupar tal dia. Aí gera conflito com o porteiro, e o porteiro não é habilitado para isso, nem ganha dessa forma, para isso, né? Isso tem gerado conflito, isso aí. Entendi. Mas assim, vamos a questão que ele, pegando um gancho no Gerardo, ali é um prédio, é uma residência com serviço, mas é um condomínio. Isso. Então tem síndico. Tem síndico. Tem síndico. O síndico é morador, no seu caso, né? O síndico é proprietário, não é síndico profissional. Não é, né? Mas ele mora lá? Não, né? Não mora lá. Não, né? Ele provavelmente deixa tudo sob sua responsabilidade. Isso. Então. Exato. Né? E qualquer coisa que foge da minha alçada, eu recorro a síndico, entendeu? Entendi. Nesse caso específico, o seu residencial com serviço, que tipo de profissionais você tem sob o seu comando? Tem 5 camareiras, tem uma supervisora dessa área de limpeza, né? Inclusive das camareiras, tem um rapaz de manutenção, um da faxina geral do prédio e 4 pessoas na recepção. Você lá não tem aquela... que está acontecendo muito na Zona Sul, aquela portaria, né? Como é que ele chama? 100 pessoas, né? Portaria remota. Remota. No seu caso ainda não é assim, não. Né? É uma ideia, está sendo trabalhada. E aí como é que é feito esse rateio em relação aos funcionários? É o condomínio que paga todos esses funcionários e ele atua, no caso, na unidade desses 2 proprietários? Sim. Na verdade, como nós não administramos apartamentos, nós não tomamos conta das roupas de banho, de cama. O atendimento é padrão. É o interior do apartamento, eles não se envolvem. 45 minutos de arrumação básica dentro dos apartamentos. E lógico que a gente está sempre dando suporte. O proprietário pede, mas você conhece alguém que faça pintura, que faça não sei o quê, tu pode fazer isso, a gente está sempre se virando. Então na verdade a administração é do condomínio, não tem nada a ver com em relação à unidade, cada um administra o seu. Exatamente. E até por conta dessa pergunta que ele fez de moradores lá residindo, né? Você assim, de uma maneira geral, pode dizer que as hospedagens lá são de curta, média ou longa temporada? Geralmente a pessoa que vai para lá fica pouco tempo ou há um histórico das pessoas permanecerem muito tempo? Porque você falou que tem locação tradicional, que geralmente é 3 anos, mas assim, a hospedagem mesmo, que não é o caso desse, o hóspede lá, que vem por essas empresas, por administradora, eles normalmente ficam pouco tempo, né? Uma diária, 2, a média talvez seja 3 diárias. Talvez seja essa a questão que o Jara colocou do proprietário, né? Ele mora no prédio, vive no prédio e está convivendo com gente estranha o tempo todo, né? O tempo todo. Ele cruza no elevador com uma pessoa hoje, amanhã é outra, depois é outra, né? Essas grandes plataformas agora elas estão bolando um software. Não digo que vai ser um software que vai ficar específico. A gente ter acesso à plataforma deles, para a gente previamente saber o nome de quem vem, quantas pessoas. As grandes plataformas já estão fazendo isso, preocupadas justamente com isso, com essa grita que está tendo no mercado, né? de pessoas estranhas dentro do seu condomínio. Entendeu?
Agora, como é que você vê aquela questão que a gente começou a conversar agora há pouco dessa portaria remota? Por quê? Lá em Brasília já saiu uma legislação lá agora que apartamentos acima de 45 unidades não podem mais ter portaria remota. No Rio de Janeiro não aconteceu, né? Mas você acha que nesse segmento que você atua vai funcionar? Olha, é um pouco complicado. Imagina a gente habilitar por facial. Como é que eu vou habilitar aquele cara que chega agora, vai ficar uma diária, vai embora? Como é que eu vou pegar? Entendeu? É complicado. Não, você pegar mesmo a digital do cara. Como é que eu vou fazer isso? Você mesmo diz que muitas vezes você descobre quando o cara está na porta, né? Então fica complicado. Não, complicado. Nisso aí é complicado. E é um transtorno, né? Um prédio convencional é fácil. O cara vai ficar lá, 5 meses, 1 ano, o cadastro. O cara, digital, não sei o cara, vai chegar na portaria, bota o dedão dele, o rosto dele, abre, pronto. E é um transtorno também, alugar por temporada, pela questão de que eles vão ali por passagem. Então eles não querem saber, eles vão ali para curtir férias, né? E tem muita dor de cabeça em relação a isso. É verdade, o cliente que chega de férias, ele quer que tenha toalha à vontade, entendeu? Ele quer liberdade. Chega à noite, tem portaria à noite? Tem, é 24 horas. Perguntam muito isso. Apesar que nossa fechadura lá é eletrônica, a gente codifica na recepção e dá para o cara com o cartãozinho, a gente bota o período que ele vai ficar, tá? Só vai funcionar de tal dia até meio-dia. Passou de meio-dia, ele vai lá botar, não abre mais. E esse cartão também abre a porta da recepção. Fora, entendeu? Apesar que a gente tem pessoa à noite, 24 horas. Entendi. Hoje em dia também o cara fica mais seguro sabendo que tem alguém ali. Você falando a parte voltando à questão do pool hoteleiro, que foi na década de 80 para 90, né? Foi um boom, né? Foi um boom. Né? E eu vejo que hoje em dia, eu estou um pouco fora do mercado, trabalhei em hotelaria até a década de 90, mas assim, pelo menos os que eu trabalhei e hoje, alguns que eu tenho de informação, praticamente, porque o que você falou, o pool é uma pulverização, né? Cada um é dono do seu, deixa lá num pool para poder alugar e depois faz o rateio da receita e dá o dividendo para cada um. Mas assim, o que eu conheço de alguns que eu conheço, inclusive em Angra, por exemplo, o que acontece hoje, uma pessoa, 2 arremataram uma parte dos apartamentos e virou praticamente um hotel, né? Então, hoje, eu não vejo falar muito de pool hoteleiro, não vejo assim... Eu acho que é uma coisa que está fadada a realmente acabar. O que você acha? Não tenho... Como eu saí desse negócio há 15 anos atrás, né? Mas de repente você tem eu já não tenho tanta alguém informação. Comenta, alguém fala, né? Eu vejo uma marca de da maior empresa do mundo de hotelaria, né? Aí convivendo com isso, entendeu? Está vivendo com isso. E eu vejo cada vez mais novos empreendimentos dessa marca. Porque existe agora até uma situação diferente. O cara nem é dono do apartamento, ele tem cotas. Isso. Agora existe, você não é dono de um apartamento 201, 301, 401. Você tem cotas, partes do imóvel em si. Então, dependendo da quantidade de cotas, você tem uma receita maior. Mas, assim, as poucas pessoas que hoje eu convivo e que falam que tem, né, ou cota parte ou apartamento hoteleiro não estão muito animadas, não. Diz que a rentabilidade é muito baixa, quando não é negativa. Lá nos anos 80, quando eu entrei nisso aí, nos anos 90, quando eu administrava, eu administrava o condomínio e também o pool. E era mais fácil do que hoje em dia, sabe? Que eu tinha tudo na minha mão. Era fácil. Eu era responsável por diária média, responsável pela ocupação, responsável pela roupa de cama, roupa de banho, responsável por tudo. Pelo menos você tem e era padronizado. Domínio da situação, tinha domínio. Padronizado. E era tudo padronizado. Móvel, tudo, né? E decoração, tudo era padronizado. Até para manutenção era melhor. Tudo. E a expectativa era 1% do valor do imóvel. O dividendo, a expectativa era essa. Era difícil chegar nisso, mas era
Era perto. A prática de mercado, o que eu tenho percebido locação. também é que o centro da cidade, aqueles escritórios que tinham no centro da cidade, Avenida Rio Branco, ali alguns estão fazendo as salas de parte hotel agora. A pandemia, ela trouxe uma porção de novidade, né? Uma é você saber que você pode trabalhar da sua casa, né? E várias pessoas sabendo disso e passando a usar esse artifício, não estão ocupando mais os escritórios estão virando residência no centro da cidade. Ali na Praça Mauá tem uns 2 ou 3 condomínios que eram escritórios, fecharam e estão se transformando em tipo uma parte hotel. Estão vendendo, né, na verdade, como parte hotel. Está acontecendo muito. Tem vários prédios fazendo isso mesmo, é verdade. No centro da cidade, então, o que eu tenho percebido... Não, tem no centro da cidade. Eu acho que o prédio daquele de Botafogo, né, aquele também, não foi? Eu acho que é o prédio da Mesbla, que eles estavam vendendo também para residência. Não tem uma... Tem o da Oi. Até tá dando uma chamada... O da Oi tá assim. Em Botafogo, não foi isso? É disputadíssimo aquele prédio. Várias empresas querem comprar. O prédio da Mesbla é ali no Castelo, não é? Você tá falando Castelo. Aquele ali em Botafogo, né? Ali não. Botafogo Flamengo. É Flamengo? Botafogo, Flamengo, ali aquela área aí, antes de chegar em Copacabana, do acesso para Copacabana, ali é o da companhia telefônica, o da Oi. Isso. Eles fizeram lá uma chamada vendendo para parte hotel. O da Mesbla é aqui da esquina Corro Mais, passeio, né? No passeio, no centro. No passeio. Eu fiz ali que era mesmo, tem até aquele relógio lá. Eles estão fazendo ali uma parte hotel, e isso é a tendência, né? Hoje. Porque o centro tem a vantagem que ainda tem aquela questão dos iates, da negócio transatlântico que param por ali, tem hospedagem. Então a hospedagem ainda... Acho que ainda vai... Mas olha, com essa nova possibilidade de você ter o anúncio do seu apartamento no mundo, essas grandes plataformas, vou usar um termo que o jovem usa, está bombando, entendeu? Então você tem um apartamento, é garantido que você vai ter cliente, praticamente, entendeu? E o cliente lá de longe sabe, vê o teu apartamento, as fotos do prédio, das áreas comuns, então ele já vem sabendo do que ele vai usufruir. E o que acontece muito, está acontecendo muito, é a questão de eles não estão pensando mais em aluguel mensal, eles estão alugando e pum. Ainda mais aqui, vamos dar um exemplo, aqui na Barra, Copacabana, então não existe mais essa questão de que eu vou alugar um apartamento, é tudo por temporada, que eu tenho observado. E qual é o teu ponto de vista em relação a isso aí? Você imagina, você tem um imóvel em Ipanema, você pode alugar mensalmente por 6 mil, 7 mil, e também pode alugar diariamente com a diária de R$700. Então, o que ele 10 dias você ganha mais. E é o que está acontecendo lá. Especificamente no hotel onde eu trabalho, no prédio que eu trabalho, é que está acontecendo isso. A diária é R$700, então tu vai preferir alugar por diária. Sim. Lógico, o desgaste do apartamento é maior, claro. Né? Porque quem vem para Rock in Rio, vem para bagunça, e quem vem não vai cuidar do seu apartamento, diferentemente do cara que vai fazer uso do aparelhagem, do micro-ondas. Aí tem o contrato de locação que permite que resguarda, que ele tem que sair, tem que pintar de novo. A hospedagem dessa forma já é mais complicado. O cara mal chegou, sai, você não tem muito controle. Não, ele só vai usar. E é uma dor de cabeça imensa para o administrador, né? O administrador, para poder estar controlando isso, é a questão do elevador, que não tem a preocupação que vai botar quantas pessoas tiver que subir no elevador. Então... a gente na recepção tem que ficar monitorando. Quantas vezes eu chego do elevador e digo, não entra mais ninguém. É só esse número de pessoas. Pelo que eu entendi o Armando falando, assim, ele não é o responsável direto pelo imóvel, né? Tem uma administradora. Mas o cara, o cara que está aqui naquele apartamento, a pessoa que está ali, o hóspede, vamos chamar assim, ele não quer saber. Quem está de frente ali é o Armando, mesmo que a responsabilidade seja do administradora, né? Ele não tem ninguém, a figura do administrador não está ali, mas o Armando está. Então, na hora da queixa, ele vai bater de frente com o Armando. E a pessoa, de repente, como foi vendido para ele, que é um hotel. Então, quando ele vem, ele quer tanto quanto aquele atendimento, entendeu? Sem toalhas marrons. E aí, às vezes, eu tenho que dar uma notícia que não é bem assim. O administrador disse que só troca a toalha 2 vezes por semana. E o cara fala, meu senhor, o senhor não aceita? O telefone do administrador está aqui, ligo, ó.
fala com a pessoa da administração. E aí eu não sei como é que eles vão se entender. Já teve alguma situação que você teve que entrar em ação em relação de grosseria com funcionário? Já, teve um assédio? Já, por exemplo, teve um morador, filho de um proprietário, que é um grande advogado do Brasil, que uma vez ele veio fazer muita reclamação, como ele foi, de um problema, que uma coisa aconteceu na recepção e ele não foi atendido da forma que ele queria. E depois de tanto debater com ele, eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, na verdade, esse recepcionista aqui, que vocês chamam de recepcionista, o salário dele é igualzinho daquele senhor que está aqui do lado, no prédio do lado, de macacão de sandália havaiana. Porque aqui é sindicato de condomínio, não é sindicato de hotelaria. Então o senhor está querendo que ele dê serviço de Copacabana Palace, mas paga o salário de porteiro. Então não bate. Vocês querem melhorar o padrão? Tem que dar um salário condizente com o serviço que o rapaz está fazendo. Aí ele entendeu, pediu desculpas, eu não sabia. Pensei que fosse recepcionista mesmo, e não é. E é assim, o cara às vezes está recebendo... É um porteiro travestido de recepcionista. Querem que o cara esteja de terno e gravata, atenda a pessoa falando inglês, alemão, francês, italiano. Lógico, hoje em dia melhorou, porque o cara recorre muito no celular, né? O tradutor automático ali. Né? E muitas vezes eu intervenho, porque na minha vida de hotel a gente aprende a falar uma opção de coisa e vai se desenrolando, né? Mas por isso que eu falo, está gerando muito problema, que tem gente que pega pesado com o recepcionista achando que... E o cara é um porteiro. Às vezes não tem a qualificação necessária para fazer aquele tipo de atendimento, sabe? E porque também agora foi até bom você tocar no assunto que lá, na verdade, o sindicato é de condomínio, não de hotelaria. E eles não têm essa... Eles acham que ele vem... Não, o perfil é outro. É que eu falo, o salário é igualzinho daquele cara que está ali do lado de macacão de sandália havaiana, que às vezes não sabe nem falar direito, mas é a realidade, né? Me ocorreu uma coisa agora que não tem nada a ver, mas assim, você falou o negócio do cartão, do cartão, que o cara tem, fica cadastrado, tem os dias que ele tá autorizado a entrar, usar o imóvel, né? 1, 2, 3 dias, o que seja contratualmente falando, né? Quem dá essa informação para você é a administradora do imóvel ou o proprietário que está administrando o imóvel. A gente pede que nos mande comunicado por WhatsApp ou e-mail, dizendo, tal dia vai chegar o fulano de tal, o número de pessoas é tanto e vai ficar até tal dia. Tem gente que às vezes esquece, aí eu tenho que ficar igual um doido pelo celular atrás do proprietário ou do administrador. Está uma pessoa aqui agora dizendo que veio ocupar o apartamento, procede, entendeu? E aí eu peço para aquela pessoa guardar um pouquinho sentada na recepção até que eu consiga o contato. Deixa eu te perguntar uma coisa, como o cara tem um cartão que ele tem acesso entre isso aí a hora que ele quiser, vamos usar o tombo da garotada mesmo, usando, parodiando você, o que a garotada fala hoje em dia. Já teve hóspede aí que não perdido, fugir sem pagar, sair sem pagar? Ou isso não... Aí qual é a sua responsabilidade nisso? Nenhuma. Porque, como eu falo, não administra apartamentos, o que ele trata com o proprietário ou com a administradora, eu não Você nem sabe se está pré-pago ou se não está. Não sei quanto foi a diária, se pagou, se não pagou, não é comigo. Se ele me der o documento dizendo, vai entrar tal dia, tanto para fulano de tal dia, quanto número de pessoas, pronto, eu dou acesso. E a minha vantagem diante de muitos prédios é eu poder codificar o cartão na hora. Diferentemente de você ter uma fechadura mecânica convencional, você tem que trazer a chave para mim, de onde tu tiver, ou tu deixar uma cópia comigo. Então imagina, essa chave daqui, essa chave é desse, essa chave é desse, essa chave é desse. Eu pego um cartão virgem, codifico com qualquer apartamento. Tem essa facilidade no meu empreendimento. Bem mais prático, né? Bem mais prático. Tem um prédio em frente que eu ainda não vi direito. Tem um sistema lá que o cara tem um cadeado grande, assim, preso num negócio, num ferro, que o cliente recebe a chave por alguém, o cara vai lá, abre essa caixinha e ali dentro está a chave do apartamento. Já tirou a responsabilidade do porteiro. Porque o porteiro fala, não fui eu que deixei entrar. Ele pegou a chave ali dada para vocês. Então, tem esses artifícios todos para burlar esse... Porque tem agora a plataforma que fornece, né? Ela coloca uma caixinha, ela vai lá e dá a senha ou senha. Dá uma senha que ele vai lá, coloca a senha, pega... Mas nos Estados Unidos, assim, nesses lugares mais, né, Orlando, assim, existe muito isso.
O cara contrata tudo, quando chega lá tem um local lá, que ele bota uma senha, tem tudo, ele pega ali o cartão, a chave, ele tem acesso ao apartamento, tá tudo esperando ele. Não tem porteiro, não tem nada. Tem algumas plataformas que estão trabalhando dessa forma, elas colocam, e tem condomínio que não permite que coloque aquela caixinha no corredor, por causa de estética e aquela... Tem isso tudo também, né? Condomínio tem isso tudo, né? São várias vontades, vários olhares. Então, tu satisfazer todo mundo é muito complicado. Você sempre trabalhou nessa área de hotelaria ou você já pegou condomínio residencial comum? Não, residencial não. Eu fiz e acabei fazendo há pouco tempo, por uma insistência da diretora de uma empresa que eu trabalhei lá em São Paulo. Ela hoje ministra curso de síndico profissional. E um dia ela ligou para mim: não, eu quero que tu faça aí. Mas para que eu vou fazer? Eu nunca vou exercer esse negócio de síndico profissional. Não, mas eu te dou 50% de desconto, tu faz. Aí acabei fazendo. Fiz 2 cursos de síndico profissional e síndico master. E pensei até, de repente, sabe, eu pego uns 10 prédios e faço alguma coisa, mas ainda não startei isso aqui na minha mente. Pegar quantos? Uns 10, tá bom, sei lá. A saúde dele tá em dia, né? Tá em dia. Uns 10, de repente não. Um do lado do outro, né? Senão... não, mas aí já pensei em ter um supervisor, que tem alguma situação que ele vai no meu lugar, entendeu? Para apagar incêndio, por exemplo. Ele vai lá. Nós, para as assembleias, eu iria, né? É uma coisa que eu estou amadurecendo. Primeiro veículo você vai ter que ter moto. Se de carro você não vai já atender. Já comprei a motinha elétrica esses dias. Não vai atender metade dos condomínios se você for de carro, só por causa desse trânsito no Rio. Nossa, não, mas eu estou tão estressado com o negócio de trânsito. Hoje eu vim trabalhar de carro. Eu moro em Botafogo, trabalho em Ipanema. Todo dia eu vim de bicicleta. Bicicleta, pedal, né? E comprei a motinha lá para ir no mercadinho, não sei o quê. Né? Não. Peso. Não, eu ainda jogo bola com a maioria dos jogadores que eu jogo é garoto. E o cara fala: ai, velho, vou te esculachar. Ainda não. Mas espera um pouquinho mais. Eu sempre joguei no gol. Por 2 razões. Eu era ruim pra caramba e era o dono da bola. O pessoal só me chamava porque eu era o único que tinha bola. O dono da bola. E só podia jogar no gol. Porque eu já era muito ruim. E agora eu estou jogando no campo lá na General Severiano, na grama sintética do Clube do Botafogo. Engraçado que eu vejo assim, os grupos de pelada, de condomínio, né? E, geralmente o juiz e o goleiro é pago. Ninguém quer ser juiz, nem quer ser goleiro. São pagos. Isso aí mas existe um aplicativo. É praxe. Esses dias eu até questionei o pessoal da pelada, falei: vem cá, por que o goleiro, o goleiro é pago, eu sou back e não sou pago? Qual a diferença dele para mim? Eu não sei. Criar isso aí... Mas existe um aplicativo de juiz agora. Tem. Você coloca lá e... Contrata o juiz ou ele é... Contrata o juiz. Vê o juiz mais próximo, mas tem que ter uma qualificação, não Daqui a pouco vai ter até contratar o VAR, né? Isso já existe. Lá na encolha. Mas daqui a um tempo acabou essa questão de futebol, né? De criança. Porque a gente, dentro do condomínio, a gente não vê mais uma criança jogando bola, não vê mais essa... É verdade. E na hotelaria também é meio complicado, né? Tem algum espaço que eles possam, uma academia ou algo parecido que eles possam... Não. Eu por exemplo, quando eu trabalhei recepcionista de hotel de madrugada, eu ia para aquela pelada no aterro de garçom. Começava às 3 da manhã. Não existe falta, não tem nada. Tu pode matar o cara e tá tudo certo. Mas era ali que eu era goleiro. Deus me livre, sério. Então vai ver que a gente jogou junto. Vai ver que já me deu umas pancadas e eu e você. O dedo, a bola foi, o dedo ficou. E ali você passa de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Mas é o pessoal que sai do restaurante. Restaurante garçom, de hotel. O cozinheiro. Né? Eles podem até não cozinhar bem, mas lá eles jogam. Eu saí, tinha um turno que eu pegava de 15 a 23. Quando chegava a 23 horas, eu estava saindo e ficava conversando, combinando e já ia para o aterro. Isso foi década de 80. Hoje em dia, tô lascado. Não tem como mais. Hoje em dia, muita coisa mudou. Sabe? Não só pela segurança, pela idade também. Sim. Mas como as coisas mudou, eu quando comecei a trabalhar em hotel, tudo era datilografando, cara. Sim. E tinha uma máquina Borros, que tinha uma alavanca, que botava um negócio em NEC. Hoje em dia, cara, eu preenchi o minimapa. O hotel que eu trabalhava tinha 600 apartamentos. Um minimapa, não sei porque eu falava de mini, né? Desse tamanho,
para preencher cada diária, no final, somando tudo, fricobado, tinha que bater. Se desse 1 centavo de diferença, às vezes saía, eu trabalhava de 11 até 7 da manhã. Tinha que ficar até meio-dia catando diferença. Eu tinha que conferir com a NCR 250, uma máquina enorme que a gente jogava lá para fazer os lançamentos. Não é o nosso foco aqui, mas é verdade. A gente, né? A gente participou de todas essas transformações. O dia que eu vi o fax, eu fiquei doido. Falei, como pode isso funcionar assim? Sai de um lado aparecendo o outro. Quando tu ligava, uma ligação daqui ligação internacional custava R$300, se fosse hoje, mais ou menos. Aí a gente fazia era por telex. Aquela fitinha furadinha, tu gravava, depois tu inseria lá e... Aí era rápido, para tu não gastar o preço, a ligação. Ela usou muito telex. Muito. Depois quando veio o fax... Eu trabalhei em administração hoteleira, tinha tinha um cara só para operar o telex, porque era o dia inteiro aquilo. Aí hoje em dia é computador, né? Quando tu aperta o botão, sai tudo, o relatório está todo pronto. Eu já trabalhei com vamos falar, o CM, né? Que é o software, muito bom, né? Muito completo. Não, eu acho que pegamos os primórdios da informática, quando o computador não tinha memória, tinha uma vaga lembrança. Eu lembro aqueles computador Cobra, que era 2 disquetes assim, você botava um, que era o programa, e o outro que você ia fazer. Era 2 rasgos que tinha no computador. Aí você ia almoçar, porque quando ele ia processar tudo, até chegar a terminar de processar o programa, você dava para você almoçar, tomar um café, ir em casa, voltar. E era aquela telinha azul, né? Isso. Que coisa. Esses dias, ficou engraçado, eu tenho minha filha mais nova, que tem 18 anos, né? Eu fui mexendo nos documentos, achei um disquete. Perguntei para ela, filha, perguntei para ela e para o meu neto, eu tenho um neto de 17. O que é isso aqui? Ela não sabe o que é um disquete. Como é que fita pode? Cassete. Não, aí ela até sabe, né? Mas um disquete, não sei, pai, não sei o que é isso. Eu achei essa semana aquele Teletrim. Lembra do Teletrim? Eu usei. Aí eu fui mostrar para meu filho. Tinha muito isso. Aí o cara rodava no hotel, tinha aquele negócio para avisar. Aí eu mostrei pro meu filho, o que é isso, Paulinho? Isso aqui é um Teletrim que a gente colocava na cintura. Pager, né? Era o pager. Que a gente recebia a mensagem, que ligava para a operadora mandava a mensagenzinha do que a gente... Você sabe que isso entrega idade, né? Esses assuntos entregam idade, né? Não, voltando aqui, em relação a estacionamento, como é que funciona? Lá vocês têm vaga de garagem? Tem. Vaga está certinha de acordo com o número de apartamentos. Tá. Mas eu já vi lugar que não tem, sabia? Ou tem aquelas que é dificílima de botar. Esses dias entrou, já aconteceu 2 casos. Um deles era um BMW no plástico, novo. O carro, porque tem uma curva lá que quem fez de sacanagem. Cara, o carro tem que raspar aqui para ele vir e se livrar da coluna aqui. Ele tem que raspar lá muito. Aí o cara travou. Aí o cara, pô, o senhor pode me ajudar? Eu falei, eu não posso dirigir, né? O condomínio não permite, né? Já que eu erro lá, faço alguma coisa, aí o condomínio vai ter que... Mas não teve jeito, ele travou tudo. Eu entrei no carro e falei, cara, onde liga esse trem aqui? Não sabia nem ligar. Aí um botão não sei aonde lá. E aí consegui tirar. Esse dia foi uma senhora, também com um carro grande, e eu falava, senhora, vira, a porta dela pegou aqui na coluna, então ela tinha que vir de ré, só que ela virava o volante ao contrário. Cada vez que ela vinha, ela amassava mais ainda. Eu falei, senhora, é o outro lado. E eu na frente dela, com medo dela pisar na porcaria do acelerador e ainda me jogar para o alto, né? Então acontece isso. Eu não entendi também que nessa época que fizeram esses prédios, era na época de Opala, de Dodge Dart, carros grandes. Se não entra o carro pequeno, como é que entraria um carro daquele? É o seguinte, na época, em Ipanema já era complicado o terreno. Hoje, então, é impossível, mas naquela época era complicado. Você vê que hoje, o cara que tem uma casa na Zona Sul, valendo fortunas, né? O cara, às vezes, pega de uma casa e faz um prédio. Mas, assim, eles tinham um terreno X. Então, tinha que fazer uma quantidade de prédios que valesse a pena apartamentos que valesse a pena o investimento para cobrir o custo. Mas eles tinham a exigência do número de vagas. Então, eles botavam até vaga para velocípede, porque aí tinha que aquelas vagas, tinha que ter um número de vagas. Se vai caber o carro ou não, mas tinha que ter. Tinha que seguir a legislação. Você quer ver uma coisa que ele falou no meio da nossa conversa no meio da conversa lá no início, é ótimo, né? Mas assim, a gente tá falando de estética, lembra que a gente começou a falar de estética? Uma coisa curiosa que acontecia antigamente era o seguinte, todos os prédios tinham que ter caixa de correio.
aquelas caixas por apartamento. Isso. E tinha o local certo para botar, né? Então, era sempre na portaria e tudo mais, só que ficava esquisito. O que acontece? O prédio era construído, botava a caixa de correio, era implantado, instalado o prédio, começava a funcionar, a construtora vai lá e pegava as caixas de correio e botava lá nos fundos, porque era obrigatório. É igual década de 90 para 2000, não, 2000 para 2010, acho que foi mais essa parte. A prédio tem a obrigação de, pela legislação, ter o apartamento do zelador, né? Não tem jeito, tem que ter. O que acontece? A maioria dos prédios fazia aquilo como de apartamento zelador, instalava o prédio, entregava o prédio e depois transforma em administração. Porque hoje a realidade é muito poucos prédios têm zelador morando. Também começou a dar muito problema de ação, né? Não só isso quando também. tu demitiu o cara, mas espera aí, ele mora ali, Mas Não, e mas também no Recreio ainda continua. A cultura do condomínio no Recreio hoje, todos eles têm mas moradia. são prédios Mas vai mudando, pequenos, vai que só mudando. tem um funcionário, aquele funcionário faz tudo. Mas o que acontece é o seguinte, na convenção coletiva, se você ler o que acontece, o que tem ali sobre a saída do zelador da residência, é tanta dificuldade, o cara é demitido e continua morando, tem um aviso prévio, se ele tiver X determinada situação, ele tem mais uma prorrogação. Então tem muito condomínio que prefere hoje o condomínio não correr esse risco, né? Não ter ninguém morando lá. Teve muita ação. Até mesmo porque a maioria alega que foi chamado 10 horas da noite, deu problema Uma bomba. na bomba, no portão, e aí aciona. Tem que ter hora extra, não sei. E aí ele ganha aquele horário todo, é complicado em relação Não, a essa cara, questão. e a palavra dele vai valer mesmo? Não tem como Mas é provar. famoso tiro do pé. O cara faz isso, o que acontece? Cria aquela situação das pessoas terem medo e acaba não mantendo. Então acaba o quê? O prédio tendo menos funcionário e menos emprego. É uma via de mão dupla. No teu empreendimento, lá existe o rapaz da manutenção? Como é que é? Não tem um rapaz de manutenção que ele... É para pintar a parede, coisas emergenciais, vamos dizer. Ele faz... Quando ele não tem o que fazer, eu boto ele para pintar corrimão, a tela em cima. Mas existe Existe. Mas ele a não tem função da qualificação manutenção. para fazer muito umas coisas, não sabe? Porque ele entrou ali, alguém disse, não, tem que contratar ele, bota esse rapaz aí, que esse rapaz é bacana, eu conheço ele há muito tempo. Acabou entrando, entendeu? E hoje em dia estou usando ele muitas vezes para tirar férias do pessoal da portaria. Teria que contratar alguém, ele está tirando férias de todo mundo. É que na verdade o rapaz da manutenção é um outro piso, uma outra categoria também, acaba sendo levando o condomínio um pouquinho mais alto. Eu não né? botei ele como funcionário de manutenção, eu botei ele como auxiliar de serviços gerais. Entendi. Mantive ele nisso, justamente para poder jogar dessa forma. E o rateio, como é que é feito esse rateio de... Se é a fração Mas ideal, a fração se é o todo ideal. igual, é isso? Fração ideal, todos os apartamentos, independentemente do tamanho, o tamanho dos apartamentos varia de um para o outro muito pouco. Exceto os do quinto andar. Os do quinto andar está na convenção dizendo que eles podem subir um andar respeitando o limite, o perímetro do apartamento deles. E a cota condominial deles não altera. Então, Todo mundo paga igual lá? todo mundo paga igual. Entendi. Rateado por 35. Uma certa forma é mais prático, né? 34 é mais prático. Mas às vezes é injusto, né? Se tivesse um apartamento com 100 metros a mais que o outro... Exemplo, a cobertura tem piscina? Não. E o condomínio no Recreio, que é por rateio da água, é por morador? Eu nunca vi, a primeira vez. Mas cada apartamento tem um hidrômetro? Não. Não tem do individual. Se a casa tem 4 morando, paga X. Se tem 3 morando, paga Y. Mas a maioria dos condomínios... divide Divide pelo pela pessoas. quantidade de moradores. Eu nunca vi, eu não sei nem como é que... É mais justo, né? Não sei, é porque... Você tem 5 pessoas na tua casa, eu tenho eu e minha esposa. Por que eu vou pagar igual a você? Mas eu Teoricamente eu vou tomar dia- muito mais banho que você. Não necessariamente. Não necessariamente. A justiça a gente nunca vai conseguir. A gente tem situações que assim, prédios conseguiram fazer depois de construir, botar hidrômetro individual, né? A gente percebeu certas situações. Às vezes a casa tem 5 pessoas, gasta 100 metros cúbicos. A outra tem uma pessoa, gasta 200 metros cúbicos. E também tem cobertura, tem uma piscina.
O cara se não tem hidrômetro individual, o cara esvazia a piscina, não trata a água. Aí a conta vem desse tamanho, não tem individualização, o pessoal de baixo, às vezes tem um morador só no apartamento, mas ele esvazia a piscina, ele vai pagar, gasta muito mais água e vai pagar uma água igual aos outros dentro do condomínio. Tem um condomínio no Recreio que o senhor é da cobertura, e todo final de semana o neto dele vai para casa dele, né? Aí ele, na sexta-feira, ele coloca a piscina para encher, o neto ficar brincando, e aí quando é no domingo ele vai, joga aquela água fora, deixa ela vazia para a próxima. Não trata a água, só faz isso. Começou a ter muito problema também ao longo da história dos prédios. Elevador também, né? Gente que às vezes mora no primeiro andar, eu não uso elevador, só vou de escada. Tem que pagar igual. Complicado. Vai entender a vida de condomínio, né? Por isso que a gente está aqui fazendo hoje a podcast Vida em Condomínio, para a gente poder entender um pouquinho de cada, ou não, né? Essas coisas, um pouquinho de cada. Vai nos habilitando para a gente saber o que falar no momento preciso, né? Sim. Porque chega na assembleia, o cara quer te imprensar, às vezes, na parede. E você, se não tiver experiência, tu fala o que o cara quer, né? E a nossa podcast é muito interessante porque o que acontece? A gente já trouxe várias pessoas aqui que tiraram de várias áreas, né? Sim, em relação ao departamento pessoal, seguro. Então hoje a gente está trazendo a questão de residencial com serviço, que muita gente não conhece esse tipo, desconhece isso aí. Desconhece, acha que é a mesma coisa do que o pool, né? É uma coisa totalmente diferente, né? Você mesmo no começo estava em dúvida, né? Eu achei que eu desconhecia essa questão. O pool, na verdade, acontece quando você cria uma sociedade de todos os apartamentos. O custo e a receita é dividido por essa quantidade de apartamentos. Aí esse é o pool, entendeu? Enquanto hoje lá no meu trabalho não, cada proprietário tem seu custo. O cara quer botar um espelho lindo no apartamento dele, ele que vai ficar com aquele, e o outro pode não ter nada lá no apartamento dele, entendeu? E não necessariamente a pessoa que cuida do apartamento, a menina da limpeza que cuida do apartamento A vai cuidar do apartamento B, né? Cada um tem o seu, sua... Os funcionários são do condomínio. Não, estou falando dentro do apartamento. Elas... No residencial, o empregado, a arrumadeira é do condomínio. É condomínio. Faz 45 minutos de arrumação básica. Por exemplo, já tive muita reclamação. Outro dia receberam lá uns clientes baianos. O cara, cada panelão quer fazer acarajé, quer fazer não sei o que. Aí enche a pia de louça, a arrumadeira fala, é 45 minutos no apartamento. Se eu gastar os 45 minutos aqui, eu não vou arrumar a cama, não vou limpar o banheiro, não vou fazer mais nada. Quer escolher? A gente depois, de uma forma sensata, a gente informa isso para a pessoa, né? Então, para dizer, hoje a gente vai lavar, mas amanhã não pode fazer a mesma coisa, que é 45 minutos. Entendeu? E o número de funcionários tem que dar conta dos 35 apartamentos. Isso está na convenção. Está na convenção. Não, e detalhe, voltando à história do pool, você sabia que num prédio pode ter mais de um pool? Como é que é? Não entendi. Por exemplo, eu administrei um condomínio ali perto do Rio Design do Leblon, né, que tinha vários pools. Assim, tem uma empresa que tinha 40 apartamentos, 40 proprietários, que deixou na mão dela para alugar. E tinha outro que era um senhor, ele tinha 30 apartamentos, ele era um pool, e ele alugava os apartamentos dele todo, né? Então, o pool não significa que seja do prédio, ou com relação ao prédio. O pool é um agrupamento de apartamentos com a finalidade de monetizar e receber dividendos daquela locação. Um determinado número de proprietários cria uma sociedade. Entendeu? Exatamente. É bom que a gente consegue separar Sim. Mas entender a área de condomínio, né? Que as pessoas falam, condomínio é condomínio. Não, tá? Condomínio é uma questão muitos modos de operar o negócio. Não, meu irmão falou uma coisa muito legal. A hotelaria, como hotelaria, residencial com serviço, essa parte de prestação de serviço direta, né? Porque você está direto com o hóspede, né? Isso. Com o hóspede, morador, locatário. E eu costumo dizer que a hotelaria tem uma coisa interessante. A gente trabalha mais no lazer dos outros.
Que quando é que o hotel, o empreendimento que voltado para essa parte tem mais desempenho, mais necessidade de trabalhar? Feriados, né? Feriadões, final de ano, Réveillon, Natal. Quando as pessoas, quando está mais lotado, é quando você tem mais gente aproveitando o lazer, é quando você trabalha mais. Às vezes você tem que botar mais cozinheiro, tem que botar mais recepcionista. Então eu costumo dizer que quanto mais lazer o hóspede tem, mais trabalho você vai ter. Mais trabalho tem, claro. Né? É assim que funciona. Agora, você fala uma coisa, aquela história do hóspede que teve um entrevero, vamos chamar assim, né? Entrevero é coisa antiga, com o seu recepcionista, né? Isso. Tá. Mas assim, com certeza, nesse tempo todo de vida nessa área, você já deve ter tido alguma situação assim mais pro lado de hilário, né? Não pelo lado trágico, né? Tive, com certeza. Uma coisa assim meio que... Eu era gerente de um empreendimento no Leblon, na rua Rainha Guilhermina. Teve um proprietário, uma pessoa comprou um apartamento, e aí ele cismou de botar espelho no teto da varanda dele. Espelho colado, para que eu não sei. De repente queria ficar na varanda se vendo, deitado se vendo. Aí eu mandei a carta para ele: senhor, o senhor tem que retirar, porque isso aí está fazendo alteração de fachada. Ele nada. Mandei a segunda carta. Ele nada. Aí comentei com o síndico, que era a administradora, que era síndico. Aí o administrador falou: Armando, multa. Mandei multa. Aí um dia ele entrou na sala que eu trabalhava, botou na minha cara: isso é um absurdo, eu vou te tirar daqui, tu vai ver só. Eu falei: não, senhor. Mas por que tu está fazendo isso? Que implicância comigo? Eu falei: não, senhor, presta atenção numa coisa. Quem definiu as regras dos prédios foram os senhores que aprovaram a convenção condominial. E eu só pago para que isso seja cumprido, seja respeitado. Não fui eu que inventei a regra, foram vocês que inventaram. Então, não estou fazendo nada mais no meu trabalho. Se eu não fizer, vou me tirar daqui. E ele cismou comigo. Uma semana depois, o espelho caiu lá na Dias Ferreira, não sei como não matou ninguém. Então, são essas coisas que a gente acaba, muitas vezes, ofendido, se aborrecendo, né? Desqualificado. Mas tem que suportar, porque lidar com pessoas é assim, né? Por isso que eu falei informalmente ainda há pouco, né? Que eu falo com os funcionários. Você pega o cliente exigente, atende logo o que ele quer. Ele te pediu uma coisa, está dentro da regra, atende ele. Aí ele vai ter em você uma pessoa de confiança, um parceiro. Mas se tu não fizer o que ele quer, tu tá ferrado, cara. Tu vai ser uma pessoa que te importunar o tempo todo. Então, a gente lidar com o ser humano é isso. É um exercício diário. É muito difícil, né, a gente lidar nessa questão de norma, ainda mais que é aquilo. Eles vêm achando que eles estão a passeio e eles podem fazer tudo, né? E eles que criaram a norma. Eles aprovaram lá na Assembleia. A convenção foi aprovada. Ali está tudo, e o regulamento interno. Ali está tudo que eles podem e não podem. Sim. Depois eles querem burlar, mas tem alguém para dizer: o senhor não pode burlar. Armando, a gente falou muito do trabalho, toda essa atividade. Lá no início você contou com o Armando, mas assim, o Armando que trabalha para deixar mais confortável, melhor o lazer dos outros, como é o Armando fora dali? Como é o lazer do Armando? Futebol. Jogo de 3 a 4 partidas de futebol durante a semana. Isso para mim é quando a gente chega lá, dá umas pancadas em alguém, ele vai, aquelas expressões. Você lembra de alguém quando vai bater? Não. É força de expressão, lógico. Não, na hora da pancada, de repente lembra de alguma coisa. Eu já fui mais severo, que eu sou back. Já fui mais severo. Hoje em dia eu falo. A bola passa, o cara não, né? Não, eu tinha um termo. Por mim passa ou o corpo ou a alma. Os dois juntos não passam. Alguém vai ficar aqui. Eu falava sempre isso, né? Mas logicamente nunca levei isso a sério, não. Mas aí também, sou muito família. Né? Tenho 6 filhos, 5 netos, vivo exclusivamente para eles. Isso aí é muito importante para mim. 6 filhos? 6 filhos. Eu parei de contar então, pensei que tivesse mais já.
Eu tenho 6 filhos, 5 meninos e um menino. Minha família é grande, Aí é muito bom. E aí, bicicleta também gosto muito, que eu venho trabalhar, todo dia trajeto para trabalhar de bicicleta, pedalando. A Zona Sul ainda possibilita isso, né? Tem lugar que já não... Ah, sim, claro. Um lugar que tu pode ter que pegar a Avenida Brasil, por exemplo, de bicicleta, tu não vai fazer isso. Não, só se o cara estiver de mal com a vida. Ele vai ser jantado rapidinho, né, cara? E música, né? Adoro cantar, toco violão, gosto muito de cantar, então isso aí também. Cantar aqui, karaokê não, né? Ah, karaokê gosto. Eu gosto muito, eu gosto de cantar, gosto de cantar de qualquer jeito. Quando eu tô calado, eu tô cantando na mente, cara. Eu gosto muito de cantar. Entendi. Quando você tiver algum problema assim de se livrar de alguém lá no hotel incomodando, chama o Gerardo tocar karaokê, que logo você vai ver que o cara vai embora. Sério, Gerardo? Pô, Gerardo, olha só. Um dia a gente vai se encontrar. Vamos sim. Aí o nego fala assim, pô, a unha, 3 unhas grandes, é do violão, pra tocar violão. Ah, tem isso também. Porque dedilhar com a unha é muito mais gostoso, mais bonito. A nota mais precisa, sabe? Aquela palhetinha, né? Não é tão... A palheta é usada, eu não gosto muito de palheta, não. Mas assim, se você observar, é que na verdade, quando a gente vê na televisão, dificilmente eles focam ali, né? Dificilmente, Mas assim, às vezes eu observo, assim, embora ele tenha falado isso agora, às vezes eu observo, porque eu via como meu irmão tocava e tudo mais, meu pai tocou cavaquinho, né? Legal. Aí eu observar essa questão meu pai usava palheta, né? Tanto é que ele guardava ela assim, entre as cordas, né? Isso, a gente deixava travada ali, porque é o melhor lugar para não perder, né? Então eu observo essa questão também de quando o cara usa ou não a unha, ou quando coisa assim, né? Meu irmão tinha uma unha que, nossa mãe, não sei que cortava a corda do violão, né? Meu pai pouca vez. Meu pai tinha um acordeão também, acordeão. É mesmo? Legal, pô. Aquilo deve ser muito difícil. Tem muito botão. Muito. Nossa. Não sei como é que alguém consegue. Eu era criança, brincava naquilo e só fazia assim, abria e fechava, não sabia tocar nada ali. São os baixos, né? Aquilo é muito complicado. Mas o cara que toca, nossa. Não, é bonitinho. Mas o cara faz uma festa sozinho. Outro dia eu vi o Dominguinhos dando um exemplo da diferença de cada estilo da música nordestina. E tu fala assim, é tudo igual, nada. Ele tocou o shot, chachado, não sei o que. Tu notava a diferença de cada um, tem o seu toque específico. Mas o Dominguinho é uma sumidade, né? Uma sumidade. Hoje em dia tem um cara aí, que é os garotos novos aí que são muito bons, sabe? É verdade. Ô, Gerardo, nessa nossa... Como é que eu chamo? Desse improviso que tá na tua mão aí, que você está disfarçando aí. Não, eu queria saber, mano, ficou faltando falar alguma coisa, o que você gostaria de falar, de comentar sobre não, de repente você tem alguma coisa que você veio lembrando que seria interessante. Ou então, assim, eu acho muito legal essas passagens, né, a vida da gente, né? Você vê, ele só nesse empreendimento ele está há 15 anos, né? Impossível que não tenha acontecido coisa assim que de vez em quando ele lembra, gente, como é que isso aconteceu? Como é que pode ter acontecido isso, né? Tem funcionário lá que roubou a bateria de um carro. Ele tirou a bateria do carro, bateria nova de um carro, que estava no estacionamento, e botou na dele, e a bateria velha, botou no carro. Ele esqueceu de riscar o nome que estava escrito na bateria. Imediatamente ele falou, pronto, foi demitido. Caramba. Em algum momento ele escreveu o nome dele na bateria, vai ver que botou carregando em algum lugar para identificar a bateria. Botou no... Tem esses casos, por exemplo, agora lá tem 2 pares de muleta na recepção lá, que alguém deixou para trás, no final ninguém sabe de quem é. E eu já estou separado, eu falei, eu vou doar isso aqui para uma empresa, é uma pessoa que como é que a pessoa esqueceu? Como é que ele foi embora? Ela entendeu um negócio desse. 2 pares de muleta. E tu vê que é muleta cara, não é muleta vagabunda não, coisa... Não, a pergunta... de repente pode ter acontecido algum milagre. Deus queira, Deus te ouça, que a pessoa tenha saído dali, o prédio, o serviço é tão bom, que a pessoa falou, vou sair daqui andando perfeitamente. Olha só. Pode ter sido, a gente não sabe o que... A água do prédio é tão boa. A gente não sabe porque... demais, né? Não, porque hoje, às vezes...
Sacada do Gerardo agora. Não, mas essa semana a menina foi limpar, fazer uma faxina lá em casa, e aí ela chegou, sentou lá e ela virou pra mim e falou que assim, eu não tinha que ter vindo trabalhar hoje. Eu falei, mas por que você não deveria? Não, porque eu fui passar o meu bilhete único, e meu bilhete único não passou, e o motorista fez eu descer, e eu tive que ir no camelô, pedir para trocar o Pix, porque o ônibus não aceitava Pix, aquela coisa todinha, e eu não tinha que sair de casa. Cara, mas você sabe o motivo do motorista ter pedido para você descer? Você não sabe se o ônibus foi assaltado, você não sabe se o ônibus bateu, tu não sabe o que aconteceu. Algum motivo teve em relação de ter acontecido isso. De repente pode ter acontecido, de repente o cara levantou e foi andando, e a gente não sabe o que pode ter acontecido. Quem perde um avião, às vezes vai lá, chega brigando, bota o dedo na cara, xinga, às vezes só livrou dele. E outra coisa, você também fez um comentário, né, não sei se acha legal comentar sobre o Batomuxo. Isso aí, não sei se você quer comentar sobre isso. Sim, não, são as coisas que marcam, isso realmente marcou. Eu acho que em toda essa trajetória, nessa minha vida de servir pessoas que... E é uma coisa bacana como hotel. Até em hotel ele falou isso aí, né? Ninguém viaja, gasta dinheiro, se desloca de avião para ficar triste, para se aborrecer. Com certeza. Quem viaja para se divertir, né? Então, muito legal tu atender as pessoas vendo que você aumentou o prazer da pessoa. Você dá, às vezes, um serviço tão bacana que a pessoa... Tu supera a expectativa dela. Isso é muito importante, sabe? E nesse episódio não aconteceu isso, né? Eu era recepcionista em um hotel em Copacabana, recepcionista noturno. E num determinado dia veio um cara e falou, eu queria ir do Batomuxo. Aí eu peguei o voucherzinho lá, porque a gente ganha comissão dessas coisas, né? Preenchi o nome do cara, não sei o que. E o cara determinado no Réveillon de Itaú, nem lembro qual foi pro Batomuxo. Então, lá para a estanta, lá na madrugada, 3h30, 4 horas da manhã, entra um cara na recepção botando dentro da minha cara, me chamando de assassino. Na verdade, ele se salvou do naufrágio e a esposa dele faleceu. E ele achou que eu era o culpado da esposa dele ter falecido. Logicamente que ele gerou culpa em mim. Mas isso aí está longe de ser verdade, porque qualquer um podia ter vendido o negócio para ele, ou ele ter comprado na rua, ter ido lá. Fatalidade, né? Fatalidade, né? Mas então é uma coisa negativa, entendeu? Que marca tanto, é que eu nunca esqueci, né? Mas se eu somar as coisas positivas... mas por exemplo, tem um episódio que foi muito engraçado, cara. Foi um dos hotéis 5 estrelas que eu trabalhei em Copacabana. Teve um grupo de religiosos e várias freiras se hospedaram no apartamento. Na época eu era recepcionista. Aí, na hora do check-out, a gente ligava para o setor de governança, olha... check-out do apartamento tal. Aí a arrumadeira vai lá conferir o frigobar. Quem comeu chocolate, quem comeu isso, quanto não. Daqui a pouquinho a arrumadeira passa pra gente, olha, tem 10 garrafinhas de uísque faltando. Aqueles uísquezinhos em miniatura. Sei. Aí eu falei, tá bom, mas presta atenção, são freiras, cara. Volta lá, confere outra vez. No final as freiras tinham tentado levar de souvenir. E eu mandei a pessoa voltar lá uma opção de vezes. Essa é freira, tu acha que a freira vai beber uísque, cara? Era para souvenir. Então tem umas coisas engraçadas, né? Já vi outros casos também de uma mulher que foi se hospedar, uma mulher grega com um filho doente mental, e a mulher no final da estadia não tinha dinheiro para pagar. Ela chorava copiosamente. Tinha um hóspede do lado que também estava fazendo check-out, e ele falou, deixa que eu pago dela. Pagou a despesa dela. Isso é bacana pra caramba. Então tu vê coisas muito bacanas, entendeu? Eu imagino, ali todo dia é uma novidade. Então tu vê de tudo. Se hospedou um sheik às vezes lá, ele fechou um andar só para ele. Um andar mais caro, só para ele. A madrugada toda foram garotas de programa da Help. Fila. Mas entrava e saía, porque acho que ele queria escolher algum que melhor agradasse a ele. Então, tem coisas assim, doidas. Até a gente vê de tudo. Vê de tudo. Lidar com pessoas é isso, né? É, verdade. Você lida o tempo todo com contraditório, é complicado pra caramba, né? Mas eu adoro lidar com pessoas. Legal. Muito legal, né? Então... Mais uma... E hoje estou fazendo negócio imobiliário, fazendo faculdade. Depois o meio de coroa falou, sabe, eu vou fazer isso aí,
para complementar o negócio do síndico profissional, sabe? Vou fazer negócio imobiliário, então, até porque já me habilita também, que já sai com Cresce. Olha, uma hora eu vou enveredar por esse negócio aí, e aí pronto. Então, mais um síndico profissional na praça. Mais um. Não, porque realmente, o cara que quer ser síndico é doido. Por exemplo, no lugar que eu sou síndico, eu não sei por que a pessoa quer ser síndico. Se aborrece, fica ouvindo a porção de história, tem compromisso, tem que estar em algum lugar, atendendo, receber ligação em momentos impróprios para atender uma demanda. E tem gente que às vezes tem dinheiro para acabar e é síndico. Não, por quê? E aí... Quer que eu te explique? É verdade. Na verdade, alguns são por questão de o que eu acho, né? Às vezes eu vejo que o síndico às vezes ele quer o poder, né? É aquela questão de poder falar, eu sou o síndico, eu sou isso. Ou se ocupar, né? Porque às vezes a pessoa também quer se ocupar, né? Também. Quer ter alguma coisa. Pô, também assim, de repente tem um apartamento lá, é o patrimônio dele, ele se preocupa, ele acha que assim ele vai manter o patrimônio dele, porque, claro, se o prédio está bem administrado, o imóvel dele está valorizado. Né? Também tem pode ser. Várias razões. Lá né? onde eu trabalho, o apartamento, na pandemia, foi vendido por 700 alguns apartamentos. Hoje está 1,5. Olha. Lógico, a pandemia deve ter impactado isso, né? Sim. Logicamente. Porque, na verdade, a pandemia trouxe uma situação diferente. As pessoas estavam voltadas muito para casas, quintal, né? A negociação de imóveis, de casas, foi muito grande na época da pandemia. Nada coletivo, né? Nada coletivo, porque justamente você está no seu quintal, na sua varanda, na sua casa, você não precisa estar com aquela proteção toda, não tem que seguir tanto o regramento como tinha na época, porque o prédio era uma coisa doida, né? O elevador. Não podia vai entrar no elevador que alguém, antes de você, já espirrou. Espirrou. Tocou ali no botão. É complicado. O bom que ainda com essa ainda continua assim. Hoje a limpeza é até melhor em relação dessa higienização todo, o tempo todo, por causa da pandemia. Ainda tem isso, né? Tem gente que ficou neurose, né? Eu já vi gente que ainda usa luva quando sai na rua, aquelas luvas descartáveis. Eu vi no metrô, agora tinha um cara de máscara. Sim, às vezes é o contrário, ele que está gripado, não quer passar para alguém. A preocupação eu acho interessante, eu acho legal. Mas isso. Perturbou muita gente, né? Tanto o número de mortos aí. Teve. Só eu conheci 16 pessoas que faleceram de Covid. Muita gente. Lá do canto morreu um gerente. Mas o assunto é vasto. Se a gente ficar falando de condomínio de pessoas, a gente vai ficar uma semana aqui. Isso aí. É verdade. Não, o assunto é complexo pra caramba, né? Mais de uma semana, né? É isso aí, chega. Então, Armando, obrigado aí por ter vindo. Obrigado mesmo, que realmente é uma coisa diferente. Que poucas pessoas têm o discernimento da diferença. O conhecimento. Né? E às vezes moram no lugar e nem sabe qual é a estrutura do local que mora, né? Acho legal isso. Valeu mesmo. Uma modalidade não nova. Não só pela sua cara? Presença, pra gente matar a saudade, um tempão que a gente só fica nas mensagens e tudo mais, né? De carrinhos, pessoalmente, né? Então, muito legal. Valeu mesmo. Valeu. Foi um prazer e sempre bom colaborar com conhecimento, né? Com certeza. Quando a gente for fazer um podcast de violão, a gente chama ele de novo. Tá certo. Agradeço a todos aí por ter acompanhado até esse momento aí. Obrigado, uma boa noite, boa tarde, bom dia aí para todos.